Se você está gostando do nosso conteúdo, se inscreva no canal e deixe o like. E não se esqueça de comentar no vídeo de que cidade você está nos assistindo, para assim a gente saber até onde o nosso vídeo está chegando. E agora, vamos ao relato de hoje. Boa noite. Meu nome é Ronaldo. O relato que vou contar não aconteceu comigo. Quem contava essa história era o meu avô. E na nossa família, sempre tivemos dúvidas se isso era verdade ou não. Alguns da família acreditavam e tinha outros que não. A partir de agora vou contar como meu avô contava e espero que vocês gostem. Meu nome é Ataíde. A minha história começa bem cedo, quando eu ainda nem tinha nascido. A minha mãe engravidou de um andarilho, um rapaz que passou pela vila que ela morava. Ela se encantou por esse rapaz e o resultado foi a gravidez. Mas esse homem foi embora e não voltou mais. Foi um namorico que só durou alguns dias. Quando a minha mãe apareceu grávida, isso foi um escândalo. Naquela época, isso era muito mal visto. E era uma desonra para a família uma mulher engravidar sendo solteira. Os pais da minha mãe não a expulsaram, mas ficaram profundamente decepcionados. E desde então, eles não tiveram mais o mesmo convívio. Chegou a época do meu nascimento e, infelizmente, a minha mãe teve muitas complicações no parto. E mesmo a parteira tentando de tudo, minha mãe não resistiu e veio a falecer. Após tantas decepções, os pais dela, meus avós, não queriam ficar na vila onde moravam. Mas eu era uma criança de colo e eles já eram mais idosos, e era complicado cuidar de um recém-nascido. Eis que meus pais de criação moravam ali perto. Eles sabiam da situação dos meus avós e pediram para ficar comigo. Por algum motivo, eles eram um casal sem filhos, e minha mãe de criação tinha o sonho de ser mãe, e agora essa oportunidade se fez. Meus avós maternos foram embora e me deixaram com meus pais adotivos. Inclusive, eles deixaram suas terras para o meu pai adotivo. Ele morava no sítio ao lado, e antes de ir embora, deixaram a escritura com ele, que se tornou o proprietário daquelas terras, e ali se tornou uma propriedade bem extensa. O tempo foi passando e eu fui crescendo naquele interior. Meus pais sempre me trataram muito bem e nunca mentiram para mim. Quando eu tive um certo entendimento, eles me contaram que eu era seu filho do coração, mas não era biológico, mas que me amavam da mesma forma. Meu pai era um homem rústico e à moda antiga, porém sempre foi carinhoso e me ensinava tudo que ele sabia. Fazíamos muita coisa juntos. Ele me levava para a roça e eu era sua fiel companhia. Era praticamente a sombra dele. E a minha mãe também era super carinhosa. E eu sempre respeitei muito os dois. E graças a Deus me deram uma ótima criação. Lá na região onde morávamos, era a fronteira entre Norte e Nordeste. Ali moravam poucas famílias. Os moradores se encontravam na igreja católica durante os domingos. E tirando isso, cada um vivia a sua vida. Porém, como muitos sabem, interior é bem diferente da cidade grande. Lá onde a gente morava, tinham muitas lendas, causos de mau assombro que apareciam nas matas e estradas durante a noite. Porém, tinham duas lendas que se destacavam e que o povo realmente tinha medo. O primeiro era o lobisomem. Todos diziam que tinha um lobisomem que aparecia na região,
geralmente na noite de sexta para sábado. E à noite, o pessoal até evitava perambular pelas estradas. O lobisomem passava gritando e esturrando. Às vezes, algumas criações sumiam, mas isso não era algo constante. Mas tinham relatos de pessoas que, perambulando à noite, tinham visto o tal lobisomem. A outra coisa era que tinha uma faixa de mata virgem, que não pertencia a ninguém, e as pessoas que viviam de caça na região evitavam essa mata selvagem, sempre dizendo que lá era um local visagento. Algumas pessoas haviam sumido ali naquele local e nunca mais foram vistas. E aqueles que saíam diziam que era algo que dava medo. Uns diziam que era curupira, outros que era caipora, e outros até diziam que se tratava de um pai do mato. Mas ninguém chegava a um consenso. Só se sabia que tinha algo muito sinistro naquela mata. Ninguém entrava lá para evitar experiências ruins. E isso era levado muito a sério pelos mais velhos, sempre instruindo os mais novos para não adentrar aquela mata e nem perambular nas estradas de sexta para sábado, para evitar cruzar com o lobisomem. Eu sempre via meu pai sair para caçar e pescar, sempre no período noturno, mas ele não parecia sentir medo. Até perguntei a ele uma vez se ele acreditava nessas histórias, e meu pai disse que acreditava, mas dizia que para onde ele ia era seguro e que eu não precisava me preocupar. À medida que fui crescendo, eu sempre pedia para o meu pai para me levar com ele, mas ele não deixava, sempre dizendo que eu era muito novo e não tinha força física para aguentar o pique dele. Até os meus 16 anos, meu pai evitava me levar. Minha mãe se despedia dele quando saía no final da tarde, e ele só voltava na manhã seguinte para casa. E assim fomos vivendo. Eu, já sendo adolescente, era amigo de outros garotos da mesma idade. Sempre marcávamos de jogar bola, mas quando começava a escurecer, cada um procurava o rumo de sua casa. E em uma certa vez, outros garotos começaram a tirar sarro de mim. Eles falavam mal do meu pai, fazendo chacota de mim, mas eu não estava entendendo o porquê daquilo. Até que um amigo que eu tinha na época, o Claudinho, me chamou e explicou o que estava acontecendo. O Claudinho me contou que o motivo da chacota era que as pessoas diziam que quem virava lobisomem era o meu pai. Pense numa briga que eu arrumei com essa molecada naquele dia. Meu pai era muito bom pra mim e não mexia com ninguém. E ouvindo tanta asneira, parti logo pra porrada. Cheguei em casa todo machucado e com alguns hematomas. Minha mãe ficou preocupada e perguntou o que estava acontecendo. Eu contei tudo pra ela, sobre as maldades que diziam do meu pai, e que eu não consegui ficar calado e tinha apelado pra violência. Minha mãe disse que eu não deveria me importar e me consolou. E com tanto carinho eu larguei esse assunto de mão. Mas no fundo, eu fiquei com aquilo na cabeça. O será tinha chegado à minha mente. Eu percebi que supostamente à noite, nos dias em que o lobisomem aparecia, o meu pai nunca estava em casa. Às vezes, durante a madrugada, a gente ouvia o suposto lobisomem gritando na estrada. Era algo muito feio. E me toquei que sempre estava só eu e a minha mãe. E no final, eu acabei ficando curioso. Desde esse dia, fiquei observando meu pai, que mesmo estando na casa dos 50 anos, era robusto e parecia que nunca se cansava. Até que em uma determinada ocasião, estávamos pescando no rio, e eu criei coragem e perguntei para ele: Pai, o povo diz que é o senhor que vira lobisomem nas estradas aí pela noite. Isso é verdade?
Meu pai ficou sério, me olhou de canto de olho, e eu pensei que ele ia brigar comigo. Mas não demorou muito e ele sorriu. Fez um cafuné na minha cabeça e perguntou se ele tinha a cara de quem virava bicho. Eu sorri com ele e respondi que não. Meu pai disse que eu devia ignorar isso. Continuamos pescando e o assunto caiu no esquecimento. Eu já estava com 17 anos e já fazia algumas tarefas sozinho. Meu pai já havia me ensinado a caçar, mas eu fazia isso no período do dia. Não saía à noite, não fazia espera nem nada do tipo. Meu pai não deixava. Ele só permitia que eu fizesse isso durante o dia. As histórias na região persistiam, mas eu continuei com a minha vida. Até que certa vez aconteceu algo diferente comigo. Bem, eu estava caçando na divisa do nosso terreno durante o dia. Eu avistei um veado a uma certa distância, bicho bonito, e eu queria pegar ele para impressionar os meus pais. Eu atirei a primeira vez e errei, e o bicho correu mais adiante. Quando chegou numa certa mediação, ele parou, e eu comecei a seguir aquele animal. E toda vez que eu me aproximava, o bicho se afastava mais, e eu continuei seguindo ele. O tempo voou. Passei o dia nessa perseguição. Para as bandas do final da tarde, eu não vi mais esse veado. E é aí que eu fui me atentar para onde eu estava. E ali eu percebi que eu estava perdido. Eu ainda subi em algumas árvores, mas a mata era muito fechada e eu não consegui ver onde devia ir. Logo escureceu e eu já não conseguia ver um palmo diante do nariz. O que pude fazer foi juntar alguns galhos secos. Meu pai sempre me dava uma pederneira quando eu ia caçar, e eu acendi uma fogueira e fiquei no pé de uma árvore durante a noite. E quando amanhecesse, eu ia tentar voltar para casa. Por um momento, eu ainda pensei em tentar voltar, mesmo durante a noite, mas era muito perigoso. Por ali tinham muitas onças e cobras venenosas. Eu já estava perdido, e se uma cobra me mordesse, eu ia direto para o caixão. Eu preferia acender o fogo para afastar os animais. E como estava muito frio, a uma certa hora da noite, eu acabei pegando no sono. Rapaz, eu nunca tinha passado a noite na mata, e o negócio não é fácil. Umas horas da madrugada, escutei risadas na mata, e assovios, e não era igual de gente. Não sei explicar, mas aquilo zumbia nos ouvidos, e arrepiava o corpo todo. Aquilo me deu medo, mas fiquei perto do fogo. O barulho ao redor, mas eu fiquei quieto. Eu escutava barulho de gente conversando, mas não entendia o que diziam. Eu também escutava como se alguém batesse nas árvores. E isso durou a noite inteira. Às vezes, o barulho se aproximava mais de onde eu estava, e outras se afastava, e até pedras jogaram em mim. Eu estava assustado e rezava tudo que eu sabia. Vez ou outra, tacavam pedra próximo de onde eu estava, mas de certa forma, seja lá o que fosse, mantinha distância. Aquela foi a noite mais assombrosa que passei, mas quando vi que estava clareando, tudo foi parando, e eu tentei achar o caminho de volta para casa. Quando o dia clareou, eu dei graças a Deus. Caminhei bastante, mas não via nada que eu conhecesse. Eu entendi que eu tinha entrado na mata fechada que eu não devia. Eu tentei me orientar pelo sol. Pegava o facão e marcava os troncos das árvores, assim como meu pai havia me ensinado. Ele dizia que caso eu me perdesse, marcando as árvores, tinha uma direção para ir, caso voltasse para o mesmo lugar. Eu andei bastante, subi morro e desci morro no meio da mata. Já era de tarde
mas eu estava cansado e fiz uma pausa para descansar. Mais à frente, olhei numa árvore e vi um corte. Foi aí que eu percebi que eu estava andando em círculos. O dia já estava finalizando e de novo eu comecei a sentir medo, pois à noite era muita assombração naquela mata. Eu tive uma ideia. Já que eu não ia conseguir voltar para casa, ia fazer uma espera em uma árvore. Eu não ia ficar no chão como eu fiz na noite anterior. E assim eu fiz, e consegui ficar em cima de uma árvore. Cedo da noite, tudo ficou tranquilo, mas para as bandas da madrugada, tudo se repetiu. Os mesmos barulhos da noite anterior. Eu tinha saído de casa na quinta, e já estava na sexta-feira à noite. Eu estava há 2 noites fora de casa, e o cenário não era nada bom. Além de tudo que eu escutava na mata, teve uma hora da noite em que, seja lá o que fosse, sacudiu a árvore em que eu estava. Aquilo sacudiu tanto que a árvore até estalava, e mais uma vez eu passei por um grande sufoco. E seja lá o que fosse aquilo, sabia exatamente onde eu estava. Eu comecei a gritar bastante, até que uma hora aquilo parou. E tomado pelo desespero, eu desci da árvore e comecei a correr na mata. E enquanto eu corria, senti que algo corria atrás de mim e me açoitava, com uma espécie de chicote nas costas. Aquilo ria, me batia e me acertava. Mas quando eu olhava para trás, não via nada. Eu já estava todo machucado e sangrando, mas continuei correndo. Teve um momento em que eu só gritava e cheguei numa parte descampada. Nesse descampado, seja lá o que fosse, parou de vir atrás de mim e de me bater. Mas eu continuei escutando os barulhos. Eu estava tão exausto de correr que ali mesmo eu fiquei jogado no chão. Quando eu tive forças para me levantar, escutei um barulho de mato se quebrando. Mas o barulho vinha da frente, vinha da direção oposta ao que eu tinha vindo. Alguma coisa corria da direção em que eu tentava ir. Eu senti que outra coisa corria na minha direção. Era questão de tempo para sair bem onde eu estava. Eu não tinha para onde correr nem onde subir. A verdade é que eu não dava conta, devido à exaustão, e por estar todo machucado. Não me orgulho disso, mas ali eu só me entreguei. Naquele descampado tinha iluminação. O céu estava limpo e a lua bem cheia no céu. O barulho de mato se quebrando se aproximava cada vez mais, até que algo saiu da mata e apareceu naquele descampado. Quando eu bati o olho, era um bicho muito grande, pelos negros e aqueles olhos amarelos, que se destacavam mesmo na noite. Aquilo ficou me encarando de longe após varar no descampado. Na hora eu lembrei das histórias. Me toquei que aquilo era o lobisomem. Daí eu pensei, o que estava ruim acabou de piorar. Já não bastava os assombros me batendo, agora o lobisomem vai me comer, aqui no meio da mata. Eu fiquei lá sem conseguir me mexer. Eu estava morrendo de medo, e o lobisomem veio se aproximando de mim. Quando chegou a uma certa distância, ele farejou na minha direção e deu uma espécie de rosnado. Meu amigo, quando o lobisomem rosnou para o meu lado, parece que a minha alma saiu correndo do meu corpo. Ali, eu quase fiz nas calças, mas não me mexi. Fiquei parado, olhando para ele. O bichão se levantou e era grande mesmo, ó. Enquanto isso, na mata atrás de mim, os barulhos continuavam, de assovios e gargalhadas. Mas o lobisomem olhou para lá, soltou um urro muito alto na direção da mata, e logo em seguida, tudo ficou em silêncio. E o lobisomem não se aproximou tanto de mim. Ele ficou mantendo distância, virou de costas para mim e andou. E numa certa mediação,
o lobisomem parou e ficou me olhando. E como eu estava parado, ele voltou e ficou me olhando. Rosnou novamente e fez um sinal com a cabeça. Eu entendi que o lobisomem queria que eu o seguisse. Eu já estava lascado mesmo, né? Então me levantei e fui andando. O lobisomem andava mais na frente no mato e eu ia mais atrás. E quando o lobisomem via que eu parava, ele rosnava, como se quisesse me induzir para não parar de andar. E para trás da gente, ainda dava de escutar ao longe um pouco dos barulhos, de assovios e gargalhadas. Mas eu continuei seguindo o lobisomem. Acho que eu segui aquele lobisomem por quase 1 hora. Ele sempre andava na frente, no meio daquela mata fechada. Rapaz, só Deus sabe como eu estava ali. Na minha cabeça, a qualquer momento o lobisomem ia virar na minha direção e me rasgar inteiro. Mas eu segui aquele lobisomem mesmo assim. Nós continuamos andando, até que teve 1 hora em que saímos no limpo, justamente na estrada. Quando eu vi a estrada, o lobisomem ainda me olhou por um tempo, mas depois correu pela estrada mesmo, mas na direção oposta à minha, e saiu gritando e correndo. E eu fiquei lá, sem saber o que fazer. O medo me paralisou, e eu fiquei um tempo parado tentando me acalmar. Eu respirei fundo e já sabia mais ou menos onde eu estava. Mesmo estando de noite, eu sabia a direção que ficava a minha casa, e o luar ajudou a ver um pouco o caminho. Eu andei mais um pouco, até que consegui chegar em casa. Bati na porta e chamei por minha mãe, e logo abriu a porta aos prantos de choro. Me abraçou, me beijou e agradeci a Deus por ter ouvido suas orações. Eu perguntei pelo meu pai e ela respondeu que ele tinha saído à minha procura. Quando ela disse isso, eu soube na hora. Meu pai era mesmo quem virava lobisomem naquela região, e por isso que eu não fui atacado. Só assim para ele me encontrar naquela mata fechada. Mas naquele momento eu fiquei calado e só fiquei feliz por estar em casa. No dia seguinte de manhã cedo, meu pai chegou em casa e perguntou por mim. A minha mãe respondeu que eu já estava em casa e ele me abraçou. Tomamos café juntos e conversamos. Minha mãe levantou e foi fazer as coisas de casa, e ficou eu e ele na mesa. Eu dei um tapinha nas costas do meu pai e agradeci a ele por ter me livrado daquela situação complicada. Se não fosse ele, eu não sei o que seria de mim. Meu pai ficou triste, mas depois me respondeu que era complicada a sua situação. Mas disse que eu não precisava ficar com medo dele. Meu pai disse que era assim, mas que lembrava de tudo. Isso era uma sina que ele tinha, e repetiu mais uma vez para que eu não tivesse medo dele. Eu respondi que não tinha medo dele, mas que levei um susto, porque eu já tinha perguntado uma vez e ele negou. E claro, isso me assustou. Meu pai me disse que ficou com medo de me contar a verdade e que eu ficasse com medo dele, ou até pior, que eu começasse a odiá-lo. Nessa hora, minha mãe retornou e se juntou à conversa. Ela sabia da condição do meu pai, e eles me contaram que isso era coisa que passava de pai para filho. Era algo da família do meu pai, e por esse motivo eles não tinham filhos. O meu pai sabia que se botasse um filho no mundo, o filho passaria pelo mesmo que ele passa. Por isso, ele era feliz de me ver crescendo, mas sabendo que eu não teria essa sina, e me considerava seu filho de verdade. Foi dessa forma que eu descobri o segredo do meu pai. Mas depois disso, nada mudou entre a gente. Quando era o dia dele cumprir sua sina, ele saía de casa à boca da noite, e de madrugada a gente escutava ele passando na estrada. Às vezes
Ele até se aproximava da nossa casa. E minha mãe pedia para o meu pai deixar a gente dormir. Quando ele escutava a voz da minha mãe, ele ia embora e só voltava no dia seguinte. Eu cresci e constituí família, e meus pais foram ficando idosos. E depois de um tempo, meu pai faleceu devido à idade, e ele foi primeiro que a minha mãe. Apesar dessa sina, ele foi o melhor pai que eu poderia ter, e graças a ele, seja lá o que tinha de maligno naquela mata, não fez o pior comigo. Porque já me batia e me espancava, e sabe-se lá o que aquela coisa ia fazer comigo se meu pai não aparecesse. A lição que tive foi que mesmo dentre os lobisomens, alguns deles não são de todo mal. Alguns não têm escolha de como cumprir essa sina, mas isso não faz deles pessoas ruins. Confesso que é difícil acreditar nessa história, mas é como tudo aconteceu. Quem quiser acreditar, que acredite. E quem não quiser, não vai me ofender. Mas espero que tirem uma lição disso tudo, de não julgar as coisas pela aparência, pois nem tudo que tem uma aparência intimidadora é necessariamente ruim. Bem, esse foi o meu relato, e espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like. É um pequeno gesto para você, mas uma grande ajuda pra gente. Nos vemos no próximo vídeo, pessoal. Fiquem com Deus e tchau!